parte espiritual. De que forma a gente tem influenciado os nossos filhos. A paz do Senhor, igreja. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu estive aqui, há alguns meses. E não sei se eu vou conseguir com isso aqui ao mesmo tempo, mas vamos dar um jeito. Vamos lá. Eu já estive aqui, há alguns meses falando com os adolescentes. Foi uma bênção, foi um dia muito especial. E hoje a gente retorna para a glória de Deus aí nesse lugar para falar com os pais, Para quem não me conhece, meu nome é Aline Azzoni, eu faço parte da Igreja Batista Vida Nova. Nós ficamos localizados ali na saída para Sumaré, em frente ao Instituto Federal. Nós somos pastoreados pelo pastor Noboyuki, a pastora Samara Hayashida. Eu quero agradecer, irmã Cássia, pelo convite, que Deus abençoe aos pastores locais, que Deus abençoe. Bom, não foi combinado, e eu achei muito interessante, porque Deus tem essas coisas, A irmã falou sobre o Salmo 127, 3 e 4, e eu vou falar exatamente sobre o Salmo 127, versículo 4. Bom, se você está com sua Bíblia, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia. Então, vamos lá no Salmo. Vamos ver se eu consigo aqui. Opa! Aí. Então, lá no Salmo 127, verso 4, diz assim: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Em algumas versões vai estar substituindo na mão do valente por guerreiros, Então, eu vou pedir para você falar comigo. Filho é flecha. Então, os nossos filhos são flechas. A alegria, de os pais é ver os filhos o quê? Vencendo na vida. E pai não se alegra em ver seu filho conseguindo talvez entrar numa faculdade, obtendo aí boas notas, enfim. Já por outro lado, não há tristeza maior também em vê-los derrotados. Quando a gente vê que os nossos filhos às vezes não atingiu o objetivo que ele esperava. Então, como evitar isso? A gente vai aprender um pouquinho que a Bíblia dá a nós pais essas dicas excelentes. O Salmo 127,4, ele nos fala a respeito exatamente o que dizer, que os filhos, como são flechas, eles são ali na mão de quem? De guerreiros. Nós somos esses guerreiros. Então, filho é flecha. Essa comparação bíblica, ela é muito interessante, porque ela diz assim, por exemplo, quem aí já brincou de tirar o alvo? Tem alguém? Erga a mão. É fácil ou é difícil atingir ao meio dos 100 pontos? É difícil, Exatamente isso. O mesmo se dá com os nossos filhos. Não é fácil fazer os nossos filhos atingir esse alvo. E aí, a gente tem exatamente esse versículo. E a lógica da flecha, qual é a lógica? Qual é a função? É sempre jogar a flecha mais à frente do que o arqueiro, A pessoa que está fazendo a flecha é chamada de arqueiro. Então, a função do jogo, é jogar a flecha a mais longe possível. Isso também é verdade com os nossos filhos. Nós sempre queremos que os nossos filhos, eles vão mais longe do que a gente. A gente não vai querer que o nosso filho faça menos do que a gente já fez. Então, tem muitos pais aí, por exemplo, que não cursaram a faculdade e vão fazer de tudo para os filhos cursarem. Os pais, por exemplo, que sempre pagou aluguel a vida inteira, o filho fala, vou casar. Qual é a primeira coisa que a gente fala? Vai comprar sua casa, não vai pagar aluguel. Então, a gente sempre quer que os nossos filhos vão mais longe do que nós. E aí, tem algumas condições, para atingir, que os nossos filhos atinjam esse alvo, tem algumas condições. E aí nós vamos aprender algumas delas hoje. A primeira delas é decifrando as flechas, Então, é uma verdade impressionante nesse verso bíblico, que fala assim, o sucesso dos nossos filhos está em onde? Na mão do guerreiro. Então, está em nossas mãos. Depende dos filhos? Depende. Mas, da maioria das vezes, o pai e a mãe
fala assim: eu criei meus filhos iguais, inexplicavelmente um saiu melhor que o outro. Não é verdade, irmãos. Primeiro, ninguém consegue criar dois filhos da mesma maneira. Mesmo que eles forem gêmeos. Tem gêmeos? Não tem, né? Mas se eles forem gêmeos iguais fisicamente ali, eles assim ainda serão diferentes. Porque cada um de nós temos nossas particularidades. Deus nos fez dessa forma, né? Nós temos DNA diferentes uns dos outros. Nós temos a íris dos nossos olhos que são diferentes. As nossas digitais, não tem ninguém que tenha a mesma digital que você. Então, se você é diferente, logo o seu filho também é diferente. Então, não tem como você dizer: não, eu criei meus dois filhos iguais e um saiu melhor que o outro. Não existe isso, tá? Nós somos obra-primas e cada um de nós temos a nossa personalidade e as nossas características. Então, tentar criar da mesma forma os dois filhos, ou três, não sei quantos você tem, é errado, né? Pois assim como um guerreiro percebe a diferença da flecha, quando eles vão lançar, os índios, enfim, cada flecha, eles levam em consideração a forma que ela está para lançar. Precisamos também decifrar quem? Os nossos filhos. Os nossos filhos, eles precisam ser tratados de formas diferentes. Eu não estou dizendo para você aqui de um jeito discriminatório. Não, esse aqui eu vou tratar melhor, esse aqui eu vou... Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que precisamos personalizar, né, a maneira de tratar, saber falar com cada um e assim por diante. Mas por que tudo isso? Porque a gente ama. E quando a gente ama, a gente leva em conta a individualidade de cada um, né? Portanto, assim como as flechas que estão na mão do arqueiro, devemos entender que filho é... Vamos lá, gente, animação. Filho é? Isso aí. E eles estão onde deveriam estar em nossas mãos, que nós não abandonemos eles à própria sorte. E nós passamos como Neemias, né? Neemias disse assim, quando ele orou: ó Deus, fortaleça as minhas mãos. Então, que as nossas mãos possam estar fortes, né? O segundo ponto lá que eu vou aprender, a condição, é necessário que haja um alvo bem definido, né, à nossa frente. Como assim? Bom, muitas famílias não têm um alvo algum na sua frente. Vou explicar para vocês. Tem famílias que elas só vão tocar na vida. Não tem rotina, é sem sal, sem açúcar, não tem momento familiar para reforçar os laços afetivos. Os pais não conversam com os filhos, não há sonhos compartilhados, não há projetos familiares ali compartilhados entre eles, não há desafio individual. O que eu quero dizer com isso? É necessário que você tenha um tempo com o seu filho, com sua filha, com seu esposo, sua esposa. Não é só trabalhar, né? A gente sabe que a gente está numa vida frenética aí, né? Todo mundo corrido, mas é necessário que nós tenhamos esse tempo para criar laços afetivos com nossos filhos. Ah, mas eu estou sem dinheiro, eu não consigo não ficar saindo para tudo quanto é lugar. Gente, nós temos aqui em Hortolândia tantos parques de graça que a gente pode fazer um piquenique, fazer um passeio de bicicleta, jogar uma bola, eu não sei. Mas é necessário que nós tenhamos esses momentos em famílias. Como também é necessário que nós venhamos a compartilhar entre a nossa família quais são os nossos sonhos. Qual é o meu sonho como esposa? O que eu tenho de objetivo? O meu esposo, o que eu tenho de objetivo? O meu filho, qual é o sonho dele? É necessário ter esse alinhamento entre a família. Qual o objetivo, qual o alvo nós vamos atingir primeiro? A família como um todo. Então, é necessário que tenha que ter esse alvo. Já há um outro caso ali. Em muitas famílias, os alvos escolhidos não são adequados. Como assim? Eu vou beber água. Só um momentinho, gente. Vamos lá. Tem muitos pais que eu vejo que eles projetam nos filhos aquilo que eles não puderam ser. Então eles vão dizer assim: ah, eu não pude estudar, mas meu filho vai ser doutor. Quem já ouviu isso?
eu não pude ter uma casa, mas ele vai ter uma mansão. Os pais estão passando para os filhos o alvo da vida dele, projetando nos filhos o que ele queria para a vida dele. Isso é muito sério, gente. Tem muitos pais, né, que acabam orientando os filhos com egoísmo, né, com exibicionismo, materialismo. Quando eu acabo falando, né, para o meu filho ser algo que ele não quer ser, ele acaba tendo dois tipos nessa situação, né, da fama, vamos dizer assim, fama e sucesso. Primeiro, ou ele vai ser um filho que ele não quer saber de estudar, ele não quer ter disciplina, ele vai chegar num nível e falar, meu pai quer que eu faça isso, eu não vou fazer nada. Ou ele vai ser esse tipo de filho, ou pelo contrário, ele vai ser um filho que busca fama, ele não importa, ele quer dinheiro, ele passa por cima de todo mundo. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente projeta nos filhos, porque senão eles crescem pessoas egoístas, visando conquistar somente sucesso. Mas tudo isso não foi implantado e ele quis para ele, foi dos pais. Os pais lançou sobre ele toda aquela expectativa. Então nós, né, como pais, precisamos entender o quê? Qual é o alvo do meu filho? O que meu filho vai ser quando crescer? Qual é a vocação natural que meu filho deve ter? Lá em Provérbios 22, 6, diz assim, educa a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. É claro que os testes de vocação que nós temos pela internet ou nas escolas, elas nos ajudam demais a encaminhar os nossos filhos. Mas é bem verdade que é melhor quem ajudar? Os pais ou a escola? Os testes da internet ou os pais? Então assim, é necessário que nós, como pais, nós venhamos a ajudar os nossos filhos a identificar qual é a vocação natural dele. Porque filho é flecha e precisa ter um alvo de vida. Mas não adianta você querer para o seu filho algo que não seja nobre, digno, que leve em conta as forças dele, a fraqueza que ele tem. Nós precisamos entender que, acima de tudo, o alvo dos seus filhos precisam ser a Deus. Pois não há felicidade nem futuro algum para nós, nem para os nossos filhos, sem um relacionamento pessoal com o verdadeiro Jesus Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você assim, Se você talvez tenha um desejo, né? Eu queria muito que meu filho fosse um advogado, um médico, não sei, tá? Qualquer coisa que você deseje ao seu filho, antes de você desejar, você precisa orar, né? Mas você precisa orar e desejar que eles sejam o quê? Felizes, que eles sejam prósperos, que eles sejam maduros, mas acima de tudo, que eles sejam homens e mulheres de Deus. É isso que nós temos que desejar para os nossos filhos. A psicóloga falou, a Cris falou uma coisa muito interessante que eu vou falar para vocês também. Quando o seu filho ou sua filha não for algo que você tanto esperou, cuidado com as palavras lançadas sobre ele, né, em direção dele. Não profetize maldições sobre ele ou ela. Lá em Tiago 3,10 diz, pois a mesma boca que abençoa, ela também amaldiçoa. Nós, pais, nós temos o poder sobre os nossos filhos. Você tem o poder sobre a vida deles. Você tem o poder de abençoar, o poder de amaldiçoar. Então vigia nas suas palavras, as palavras que você lança sobre os seus filhos. Pois muitas dessas palavras serão carregadas como marcas na mente, na alma. E aqui nós encontramos os adultos o quê? Tristes, adultos frustrados. Por quê? Porque uma palavra maldita foi lançada sobre ele. E essas palavras são carregadas
passando agora, às vezes o seu neto vai colher o que você falou. Então é muito sério as palavras. Então, se o seu filho ou sua filha não tem a vocação, né, ela tem uma vocação natural diferente do que você projetou, ao invés de você simplesmente amaldiçoar, fale palavras de bênção, para que ele, o quê? Prospere na escolha que ele fez, para que ele seja, então, atinja o alvo que ele escolheu. É muito sério. Existe uma palavra, eu vou falar agora sobre isso, não está nem escrito aqui, mas Deus me incomodou, então eu vou falar. Tem uma palavra que eu escuto muito, isso é de crente, de não crente, eu escuto demais. É uma palavra pagã, a qual a gente carrega e fala muito. Vocês já ouviram alguém falando assim, ó? Moleque, desce daí. Esse moleque não para. Gente, a palavra moleque está na Bíblia. E a palavra moleque se refere a um demônio chamado Moloque. Tira do seu vocabulário. Seu filho não é moleque. Ele é uma bênção, ele é herança. Então, tome muito cuidado, porque palavra, ela pode ser carregada por gerações. Bom, o terceiro ponto aí, ó, que a gente vai falar. Você pode mexer para mim? Ó, enquanto ele vai mexendo lá, eu vou falando para vocês. O terceiro ponto, o arqueiro precisa ter braço forte. Fala, quem precisa ter braço forte? Diga, eu. Então, para que a flecha atinja seu alvo, é necessário que o arqueiro tenha braço forte. Muito bem. Isso também se aplica aos nossos filhos. Para que eles atinjam o alvo da vida deles, é necessário que nós, pais, precisamos ser figuras fortes, figuras marcantes, precisam ter autoridade. Você é autoridade na sua casa. Então você tem que estabelecer limites, você tem que impor regras. Então, desde o começo, desde quando já começa com a regra, já começa por limites. Você pode até pensar assim, mas se eu falar não, ela não vai mais me amar. Irmãos, pare com isso. Não se engane com isso. No fundo, eles sabem, viu? Eles sabem que as regras e os limites são importantes, pois transmitem o quê? Segurança e ensinam o quê? A conduzir a própria vida. Um exemplo. Vou falar que eu tirei carta faz pouco tempo, então eu vou falar esse exemplo para vocês. Quando a gente está lá na pista, tem a faixa amarela contínua lá. Então me vira um carro daqui e um carro daqui, certo? Então tá assim. O carro daqui pode passar para cá? Ou o carro daqui pode passar para cá? Exatamente. Por quê? Porque existem limites. E esses limites fazem o quê? Com que a gente tenha o quê? Segurança. É a mesma coisa com os nossos filhos. É a mesma coisa. É segurança. No entanto, os nossos filhos, eles sabem, viu? Eles são, inteligentes. Não basta também você pegar e falar, ser um ditador na sua casa e na sua né? Não adianta. Precisa o quê? Vou colocar uma regra. Eu tenho que explicar o porquê que eu estou colocando aquela regra. Ele precisa entender que você colocou aquela regra. Uma vez que eles tenham entendido, vai ser muito mais fácil eles obedecerem. Não adianta você falar assim, não pode colocar a bola aí. Mas por que não pode? Você tem que explicar. Porque vai sujar, aí não é local. Então é necessário para que eles obedeçam. Mas, agora eu vou falar um pouquinho polêmica. Vamos lá. O filho, você explicou, colocou a regra, ele continua desobedecendo, ele está rebelde. O que a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia nos ensina? Ensina a corrigir com vara e castigo. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, pelo amor de Deus, que é para você bater, espancar, agredir seu filho, misericórdia, nem fisicamente, nem verbalmente. Eu não estou dizendo isso.
Eu estou dizendo que é necessário corrigir. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês. Meu filho está aqui, depois vocês podem perguntar tudo isso que eu vou falar para vocês. Ele vai confirmar, porque eu tenho certeza do que eu faço lá. O meu filho, ele chama Davi, ele tem 8 anos. Quando a gente vai, um exemplo, tá? Quando a gente vai numa festinha, ele está correndo. Davi, para de correr. Continua correndo. Davi, para de correr. O meu esposo ou eu, a gente faz um sinalzinho, assim, ó. Sabe o que significa isso aqui? Tesourinha. A gente vai cortar algo que ele gosta no momento que ele está pegado. Então, por exemplo, se ele está na bicicleta, corta a bicicleta. Se ele está com a bola, corta a bola. Ele já sabe. Então, se a gente faz isso aqui, ele para na hora. Ele já sabe. Ele vai, deu ruim, entendeu? Deu ruim, vai ficar o quê? Vai ficar assim, o YouTube que ele está gostando, ou a TV, enfim. A gente corta tudo, aquilo que ele está mais apegado, a gente tira. Então, nós precisamos ter braço forte, porque filho é flecha. Então, se filho é flecha, o braço aqui precisa ser forte, a gente tem que ter o quê? Essa autoridade. Tá? Então, mesmo que as pessoas do mundo digam assim para você, isso não pode corrigir. Tem que fazer o que quiser. Não é isso. Você tem que obedecer o quê? A palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos ensina? Provérbios 3,12 diz: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai que quer o filho bem. Então, ou seja, Provérbios 29,17: castiga o teu filho e ele te dará descanso. O que diz lá em Provérbios 3,24? Quem se nega, agora é para os pais que falam assim, não vou corrigir não, tadinho. Ó, presta atenção. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Porque quem ama de fato não hesita em corrigi-lo. Deus não corrige você, irmão. Ele não é seu pai. Então você também tem que corrigir seu filho. E para o último aí, ó, Provérbios 23,13. Não hesites em disciplinar a criança, ainda que precises corrigi-la com vara. Ela não morre. Não vai morrer não, viu, gente? Não morre não, ela não morre. Ali, ó, meu pai e minha mãe tá ali, ó. Então, assim, não morre não, viu? Então, eles não vão ficar magoados. Eles podem até ficar tristes, um pouquinho, mas magoado ele não vai ficar com você não. Sabe por quê? Porque eles sabem que aquele castigo foi justo, que foi bem merecido, que foi bem aplicado. Agora, por outro lado, se você realmente não aplicar de forma com justiça, né, foi com imposto, com humilhação, aí eles vão carregar para a alma para o resto da vida. Tá? Bom, o próximo lá, então se o arqueiro precisa ter braço forte, pode mandar para mim. O arqueiro precisa ter braço forte. O arqueiro também precisa ser o quê? Habilidoso. Porque não adianta você ter um braço forte e não ter habilidade para jogar a flecha. Então não basta ter simplesmente essa força toda. É necessário aí que nós pais tenhamos algumas habilidades. Então quais são essas habilidades? A hora de saber dizer sim e a hora de saber dizer não. É preciso, irmãos, dizer não. É preciso impor limites, mas também é preciso saber o que? Ceder. É preciso dar espaço para ele crescer, tomar as próprias decisões, mesmo sabendo que certas decisões não serão boas para eles. Como assim? Vamos lá. Às vezes o seu pai e sua mãe falou assim, não vai, mas você foi. Vou falar a grosso modo, você quebrou a cara ou não quebrou? Foi necessário. Você não aprendeu? Sim. Então o seu filho também vai aprender. Mas eu não quero. O meu filho não pode machucar, tadinho do coração dele, tadinho, ele é frágil, irmão. Você não vai ficar aqui, ó, embaixo das asas. Não vai ficar pro resto da sua vida. É necessário que você diga não, mas é necessário dizer o sim. Você tem que, como obrigação de pai e mãe, fazer o quê? Explicar. Dizer, olha, se você for por esse caminho, vai ter consequência disso. Se for algo que vai prejudicar a segurança dele, diga não e pronto. Agora, se você vê que não vai machucar a integridade física dos seus filhos,
mas com aquilo ele vai aprender, mas ele tem que aprender por conta própria para crescer, deixa. Vocês têm que deixar, gente. Eles precisam crescer, eles precisam amadurecer. Tem coisas que a gente, infelizmente, não vai conseguir poupar todos os nossos filhos. É fato que eles precisam aprender, inclusive por meio dos seus próprios erros. Né? Então, saber dizer sim e dizer não é importante. Nós, vamos agora mudar aí, né? Não sei se tem alguém que foi para o exército aqui. Mas eu vou falar com base nos filmes que eu já assisti, tá? O general lá, quando está na guerra, o que ele fala? Avançar. Mas tem hora que ele fala o quê? Recuar. É ou não é? Então é necessário. Né? A retirada estratégica, ela é tão preciosa quanto um ataque bem planejado. Então é necessário sim, mas é necessário às vezes o não. Segundo ponto ali que a gente aprende, a tratar o seu filho com respeito. Respeitar o ser humano que é seu filho. Ele é único, ele também é digno como você. A criança tratada com respeito, ela aprende a respeitar os outros. A gente aprendeu isso com a psicóloga, né? Respeite as etapas de crescimento do seu filho, os seus conflitos, as necessidades que ele tem. Até mesmo, né, a forma de motivar, corrigir, muda com o tempo. Então, por exemplo, uma criança, né, um adolescente de 15 anos, não se motiva do mesmo jeito que um de 5. Né? Por exemplo, uma palmada numa criança de 5 anos resolve muita coisa. Tudo de 15 já não resolve. Não é assim que funciona, não é um castigo adequado para a idade, né? Não é a mesma coisa. Então, ou seja, a gente precisa respeitar nos nossos filhos o tempo de cada um deles, tá? Próximo, eu gosto disso. Seja coerente. Ser coerente. O que é ser coerente? Ninguém gosta que regras são mudadas. Vamos lá, vou dar um exemplo. Eu amo exemplos, perceberam, né? Eu amo exemplo porque eu acho que exemplo, Jesus falava por parábolas e era ótimo com isso. Então a gente também tem que usar exemplo para ficar mais claro para a gente. Vamos lá. Você vai jogar um jogo com seus amigos. Aí você não conhece o jogo que eles criaram lá, que eles têm para jogar. Aí ele fala assim, não, eu vou te explicar o jogo. Aí começa a jogar. Aí você está ganhando, mas ele está perdendo. Aí no meio do jogo ele fala, não, essa regra não é assim, não, vou mudar. Aí ele muda o jogo, porque você está perdendo, ele está perdendo e você está ganhando. Você vai gostar? Não, né? Então a mesma coisa. Ou quando o seu chefe lá no trabalho fala assim, ó, coloca essas caixas, empilha tudo assim para mim reto. Aí a hora que você está terminando, ele fala assim, mas eu não mandei você fazer assim, empilha assim. Na vertical, na vertical. Você vai gostar? Não. A mesma coisa são com os nossos filhos. Quando os pais mudam ou esquecem as regras, eles se frustram. Então, ou seja, vocês querem fazer regras, ok. Mas não fiquem mudando toda hora para beneficiar vocês. Tá certo? A gente precisa criar e não esquecer os combinados. Existem, né, vários combinados que eu faço com meu esposo para correção do Davi ou para outras coisas, a fazer da escola e tudo mais. E dá super certo. A gente precisa, né, que o combinado cumpra. Então, por exemplo, se você, como a psicóloga falou, né, Cris? Se você combinou com o seu filho de jogar bola no sábado, irmãos, vai jogar bola com o seu filho no sábado. Se você falou para ele que você iria levar ela no shopping, leva a tua filha no shopping. É um combinado que você falou. Precisa ser cumprido esse combinado. Porque senão a criança fica frustrada, decepcionada. Então, combinados devem ser cumpridos. Bom, o meu filho, a gente mora num condomínio, né? Então tem um campinho lá dentro do condomínio. Vou falar sobre um outro ponto aqui. Agora eu vou falar sobre a autorização. Ou, vamos dizer assim, quando você desautoriza o seu cônjuge na frente da criança. Então, por exemplo, vamos lá. Seu filho, no caso do Davi, vai lá e fala assim para mim, mamãe, eu posso ir lá
os meninos no condomínio? Aí eu falo, o quê? Não. Aí ele corre lá no banheiro. Ô pai, eu posso ir lá fora jogar bola no condomínio com os meninos? Gente, por isso que a gente tem que estar atento. Se às vezes eu escuto, eu já sei, mas se eu não escutei, precisa ter isso. Porque eu faço isso com meu esposo. O que o seu pai disse? Ou o que sua mãe disse? Disse, aí puxa, na hora, gente, é na hora que você puxa. Ele disse não. Aí eu só falo assim, se ele falou não, é não. Agora o que eu percebo que acontece muitas vezes? O pai fala não, aí a mãe fala sim. Ele está percebendo que você é o elo mais fraco. Então ele sempre vai fazer isso. E aí, sabe o que acontece para a criança? A autoridade do que disse não vai lá embaixo. A autoridade do pai, que é o sacerdote que disse não, vai lá embaixo. Ou a mãe, que é a que fica na semana da criança que o pai está trabalhando, não vai ter autoridade nenhuma quando o filho falar, a mãe falar, não faz. Ele vai fazer assim, ó, tô nem aí. Por quê? Porque vocês entre si tiraram a autoridade um do outro na frente da criança. Então, ou seja, né, nós precisamos fazer o quê? Ter os combinados, né? Prestar atenção nisso. Não deixar, não tirar essa autoridade do outro. E quando acontecer, vamos dizer, porque acontece às vezes, meu marido fala não, mas eu queria de verdade falar sim, porque não tem problema. O que eu vou fazer? Vai ali assistir televisão, vai fazer tal coisa. Eu vou lá no quarto, se meu marido está no quarto, explico, mas por que você não quer que ele vá? Ele vai dar os motivos dele. Se for motivos, né, plausíveis, ok. Se não for, eu vou tentar falar dele, deixa ele só um pouco, né? Mas sou eu que vou tirar a autoridade dele? Ele falou, não, primeiro. Não vou. Ele vai lá no Davi, é assim que funciona na minha casa, estou falando exemplo da minha casa. Ele vai lá no Davi e diz, Davi, eu conversei com a sua mãe, nós vamos autorizar você ir brincar 30 minutos, até tal hora você está aqui dentro. E ele volta, porque ele vai lá na portaria perguntar que horas são, ou ele leva o celularzinho dele e fica olhando. Então é isso, irmãos. Nós precisamos agir em conjunto sobre os nossos filhos, tá? Então assim, mas eu esqueço os combinados. Eu não tenho, igual a... Vou pegar agora aqui, que ela falou antes, né? Eu esqueço. E agora? Eu não sei o que eu falei para ele, o que eu combinei. Irmãos, anota numa agenda. Se eu não tenho uma agenda, coloca uma luzinha, anota na geladeira, não sei, mas faça os combinados, né? Lembra ele das obrigações das crianças, nós vamos falar depois sobre isso um pouquinho, e também cumpra os combinados. Porque nós, pais, quando a gente esquece as regras, ele deixa eles confusos e deixa o que? Eles irritados. E o que a Bíblia fala? Colossenses 3,5. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então, ou seja, né? Nós mesmos acabamos desanimando os nossos filhos. Então, não faz uma coisa e fala outra. Não faz o que o ditado do mundo diz, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não, irmãos. Seja coerente, né? O outro ponto ali, preparar os filhos para a vida. Muitos pais ficam o quê? Magoados, tristes, quando os filhos começam a dar os primeiros voos. Eles ficam o quê? Não, é aqui mesmo. É essa mesmo. Não, é outra, é a mesma. Então, vamos lá. Eles ficam magoados, né, quando os filhos estão dando os primeiros voos. Irmãos, filho é? Não. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos lá. Filhos é? Não, filho é flecha. Flecha, nós estamos falando de flecha. Filho é flecha, certo? Então, depois que... Então vai, vamos lá. Filho é? Flecha. Isso mesmo. Então, se o filho é flecha, depois de lançada, né, nós iremos aqui, nossos filhos dirão, eles vão embora.
A gente está preparando eles para lançar, irmãos. Eles estão indo embora, uma hora eles vão embora. Né? A gente precisa treinar os nossos filhos em pequenas tarefas, né? Do dia a dia. Como assim? Treinar. Lavar. Os adolescentes, lavar uma cozinha, uma louça, uma roupa, né? Falar sobre finanças, como fazer para juntar dinheiro, guardar dinheiro, cozinhar. O Davi, ele tem 8 anos. Não estou falando para vocês como para explorar eles não, hein, gente? Não é para limpar a casa do seu lugar não, hein? Mas o Davi, ele tem 8 anos. Ele já tem as tarefas. O Davi, ele arruma a cama dele. Ele já sabe que o lixo tem que ser recolhido dos 2 banheiros. E o lixo da cozinha, ele tem que recolher, que é a obrigação dele. Que ele tem que pegar esse lixo e levar na lixeira do condomínio. São tarefas dele. O meu outro cachorro, um cachorrinho, chama Doninho. O Doninho fez cocô, quem pega? O Davi. O cachorro também é dele. Então, ou seja, e raramente eu coloco ele para lavar uma loucinha, mas quando não tem nada. Mas assim, é necessário colocar essas atividades. Mas é menino. Como assim? Eu não vou colocar meu filho, homem, macho, para fazer nada não. É? Ué, ele não mora lá também não, irmão? Você não mora lá também não? Fala Deus. Vocês não moram juntos? Vocês não sujam junto? A mão não cai não, viu, irmãos? Não cai não. Mas com que eu vou aprender isso? Gente, o meu filho, eu estou ensinando a ele a ser um sacerdote, um bom mordomo, como diz a palavra. Mulheres, as filhas, elas vão ser mulheres que edificam os seus lares. Agora, você não ensina a sua filha a fazer nada. Aí quando ela casa, quem cozinha? Marido, a comprar lanche. Gente, não pode ser assim. Nós temos que ensinar sim os nossos filhos. Até porque tem filhos que às vezes não vai casar, mas vai estudar fora, em outro país, ou em outro estado, numa faculdade federal, não sei. E lá, sozinho, vai passar fome. Não vai lavar a roupa dele. Precisa ensinar, a gente precisa ensinar os nossos filhos. A gente precisa tirar essa mentalidade, maridos. Precisam tirar essa mentalidade do quê? Que eu não posso ajudar a esposa. Se ela trabalhar fora também, não tem por que você não ajudar. Né? É necessário. Mas eu vou deixar, não vou ficar falando muito sobre isso, não. Vamos deixar com um tema de casal. Vamos voltar aqui, Então, a gente precisa também o quê? Amar incondicionalmente, né, os nossos filhos. Muitos filhos têm medo até o quê? De tentar. O medo é tanto eu vou fracassar, eu tenho medo. Ele não quer nem tentar. Por quê? Porque eles acham que os pais, se ele fracassar, não vai mais amar. Né? Então a gente precisa afastar da cabeça dos nossos filhos esses fantasmas. Então demonstrar o quê? Amor, afeto, carinho. Né? Nós precisamos beijar os nossos filhos, honrá-los no dia do aniversário deles. É necessário abraçar, mimar. Sabe? Diga para o seu filho, eu te amo. É necessário essa verbalização do eu te amo para a criança. Amor não tem contraindicação. Carinho não estraga ninguém. Tira essa mentalidade. Afeto não gera desafeto. Aqui nós criamos o que? Adultos com mais simpatia. Adultos com mais amor ao próximo. A certeza desse amor incondicional irá ajudar ele a crescer, a vencer. Porque filho é flecha. Depende das nossas habilidades para lançá-los. O outro ponto aqui é: a flecha precisa ser reta. A flecha precisa ser reta. Os nossos filhos também precisam ter retidão de caráter, de ética moral. Aquele tipo de caráter que permitirá, né, o nosso filho, por exemplo, não lesar o próximo, não trair os cônjuges. Por quê? Porque eles estão observando. Esse tipo de caráter não acontece por acaso. Aprende-se com os pais e com ensinamentos bíblicos. A influência dos pais, a influência dos ensinamentos bíblicos. O diálogo
frequentam. Às vezes a gente, eu vou falar aqui que eu ainda sou pequeno, mas isso serve para a gente futuramente, com os filhos pequenos, comecem a olhar, a frequentar. Qual é a ideologia das tribos que eles frequentam? A gente nem sabe o que eu estou falando direito, né? Tribos é quando, por exemplo, numa sala de aula, tem lá os roqueiros, as patricinhas, dá um exemplo, né? Então, assim, qual deles ele está frequentando? Aonde ele está indo? O que ele está vendo? O que ele está ouvindo? O que ele está assistindo? O que ele está acessando na internet? Gente, nós precisamos conversar com os nossos filhos. Nós precisamos conversar sobre tudo, sobre droga, sobre álcool, gravidez. Nós precisamos conversar sobre AIDS, violência sexual, violência no trânsito, violência em festas, crimes, amizades tóxicas. Nós precisamos falar isso para os nossos filhos, porque se eu e você não falar, o mundo vai falar, só que o mundo vai falar da pior forma. E nós precisamos falar com base bíblica. A Bíblia nos ensina de diversas formas sobre todos os temas que você possa imaginar. A Bíblia vai te ajudar nisso. Mas também não converse só com o seu filho sobre coisas ruins ou temas pesados. Converse também sobre futilidade, né? Uma música, um futebol, por exemplo, sobre amor próprio. O dia tá lindo, tá... Enfim, converse com seus amigos, converse qualquer coisa, mas converse com o seu filho, né? Se você não consegue conversar, vê uma notícia no dia, por exemplo, algo que aconteceu impactante, conversa com ele. Por exemplo, se você viu, né, que aconteceu ali uma tragédia de alguém ter sofrido uma violência sexual, é o ponto, você viu? Olha, a gente tem que tomar cuidado, existem pessoas más, tem pessoas que fazem maldade. A gente precisa, gente, conversar sobre isso. Mas a gente precisa conversar e ouvir também. É necessário que a gente aprenda a ouvir os nossos filhos, né? O que eles têm a dizer. Com os nossos filhos nós aprendemos muitas coisas. É claro que você tem a experiência, a bagagem, né? O aprendizado, o conhecimento para educar seu filho. Mas é necessário também que você não somente fale, como se você fosse a razão de tudo, eu sei de tudo. Não. É um diálogo, não é um monólogo, não, que só você fala. Não, não é assim, gente. Nós precisamos falar, ouvir a opinião, valorizar a opinião dos nossos filhos. Assim nós vamos estar ajudando eles o quê? A interpretar o mundo. Outro aspecto aí é o exemplo do dia a dia, né? O exemplo do dia a dia. Seus filhos estão de olho em você. Realmente eles são as nossas imitações. Então você é o primeiro e maior principal referencial deles. É você. Diga, sou eu. Sou eu. Por exemplo, um pai fala assim, coloca o filho no telefone e fala assim, fala que eu não estou em casa. Ai, não quero atender essa vizinha não, ela é muito chata. Fala para ela que eu não estou em casa, escondidinho lá. Fica lá no banheiro, escondida assim, falando, fala lá que eu não estou. O que vai acontecer? Você acha que esse pai vai convencer o filho a não mentir? Não vai. O pai mente. Ah, mas isso é mentir? Claro, é mentira. Você está em casa falando que não está mandando ele falar ainda que você não está. Então, ou seja, nós somos a primeira referência dos nossos filhos, vai ter como caráter moral e caráter espiritual. Os ensinamentos bíblicos, os princípios éticos e morais, são universais. Eles aplicam em todos os lugares, seja aqui no Brasil ou na Índia. Os termos, eles valem no passado, eles valem hoje e vai valer eternamente. Assassinar um ser humano é correto? Não. Seja aqui ou no Japão, não é verdade? Então, ou seja, são ensinamentos e culturas em todos os lugares. É bíblico. Os ensinamentos bíblicos não mudam. Os nossos filhos jamais ficarão confundidos do que é certo e do que é errado. O quanto eles podem ou não fazer. Quando forem pautados o quê? Ensinamentos da vida de Cristo. Como assim, Aline? Agora, tem gente que vai me amar e tem gente que não. Vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai ficar aí pensando em você e Deus.
seu filho, colocado ele do lado, dizendo, olha, vamos ler isso aqui, vamos ver o que Deus quer falar conosco. Eu não leio a Bíblia. Eu não tenho tempo, eu só trabalho, eu chego cansado. Eu já estou dando as respostas de algumas, tá, gente? Ou então, eu jejuo, ou não jejuo, não oro, com meu filho, não sei, não explico para ele. Jejum eu nunca fiz. Você tem sido referência para o seu filho? Seu filho, primeiro, sabe que você é cristão? Ele sabe que você é crente e que serve ao Deus vivo? Eu falo palavrão, mas no domingo, todo domingo eu estou aqui. Eu ergo minha mão, falo que eu amo a Deus, mas dentro de casa, referência, Sim, irmãos, nós temos que ser referência de Cristo em nossos lares, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos familiares, às vezes para um cônjuge que ainda não conhece a Cristo. Se tivermos um relacionamento, intimidade com o Espírito Santo de Deus, os nossos filhos também desejarão viver com Cristo. Se você não tem sido referência de Deus para o seu filho ou para a sua filha, abra seu coração, convide a Jesus a entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, para que você torne um pai ou uma mãe com ensinamentos bíblicos. Porque Provérbios 4:11 nos diz: eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e encaminharei por veredas retas. Filho é flecha e precisa de retidão para acertar o alvo. O próximo tema, eu vou embalar aqui, fala da graça de Deus. Precisa ser uma realidade familiar. Então nós precisamos ter Deus em nós e na nossa família. Ensine os filhos a depender de Deus em sua graça. Mesmo quando o arqueiro ele é forte, ele é habilidoso, a flecha é reta, o alvo está à frente bem definido, ainda assim não há garantias que a flecha atingirá seu alvo. Porque no meio do caminho pode surgir um obstáculo. Esse obstáculo pode desviar a flecha. Como? Às vezes através de uma influência negativa de um amigo, de um namorado ou namorada, de um vício. Ventos contrários, como uma fatalidade, uma doença, uma pobreza, um desemprego. Acontece nas nossas vidas. Infelizmente, a gente não consegue controlar muitas coisas. Mas é necessário que nós precisamos o quê? Ensinar os nossos filhos a depender de Deus em tudo. Tudo é necessário depender de Deus. Segundo Coríntios 12:9 diz: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se às vezes o seu filho está meio desmoronando assim, ajuda ele, porque é Deus que fortalece, é Deus que fortalece a nossa fraqueza. Até nós mesmos, irmãos. Às vezes a gente está meio desmoronecendo assim, Lembra que Jesus, ele te fortalece na sua fraqueza. Ele precisa ser a nossa graça. Filho é flecha, portanto não podemos contar com a sorte. Não podemos deixar os nossos filhos a Deus dará, né? Tipo, como diz o povo, a sorte, deixa levar. Não. Nós precisamos o quê? Contar com a graça de Deus, porque Deus não falha. Ele nunca falhou e nunca falhará. Então precisamos da graça de Deus. Somente Ele pode nos ajudar. Até mesmo quando as demais condições não estão naquele ponto ideal, aquilo que a gente precisa ou desejamos. Mas sabemos que Ele pode nos ajudar. As frustrações, irmãos, podem ocorrer tanto para nós quanto para os nossos filhos. Mas devemos confiar em Deus. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos. Então é pela graça que nós estamos aqui. É pela graça que nós estamos o quê? Redimidos. Pela graça que Ele perde, pela graça ela restaura, pela graça ela aperfeiçoa as nossas fraquezas. Então, sua graça, o quê? Nos
graças. Quando, enfim, irmãos, os nossos filhos, eles atingirem um tão sonhado alvo, né, que nós vamos dizer, olha, eles conseguiram. Nós diremos em voz alta o quê? Graças a Deus, porque foi Ele que nos ajudou até aqui. Então hoje nós aprendemos o que, irmãos? Que filhos são? Nós precisamos decifrar as nossas flechas. É necessário que haja um alvo definido à frente. Que o arqueiro precisa ter braço? E o arqueiro precisa ter habilidade. Exatamente, a flecha ela precisa ser reta. E pela graça de Deus, precisa ter uma realidade na nossa família. A graça de Deus precisa ser a realidade da nossa família. Não existe uma receita de criar filhos, irmãos. Não existe a palavra de Deus. É ela que nos aperfeiçoa. É ela que nos ajuda, é ela que nos auxilia nessa caminhada, nas atividades educativas, psicológicas, emocionais. É a palavra de Deus. E para assim, irmãos, quando nós lançarmos os nossos filhos, nós possamos dizer a Deus, graças a Deus, porque filho é flecha. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou pedir para vocês colocarem de pé. Eu vou pedir para o irmão soltar o louvor que eu trouxe. E você vai se conectar ao seu Pai do céu. E Ele vai dizer para você que você será uma bênção se obedecer às palavras dele. Você terá conquistas. A sua geração será abençoada, os seus filhos serão abençoados. E aí você vai se conectar com Deus, vai fechar os seus olhos e vai ver o que Deus tem que falar para você. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração, se conecte a Deus. Louvar esse louvor, pode louvar. Obedecer, confiar, guardar, Ele vai abençoar, irmãos, a sua geração, seus filhos. Glória a Deus, fiel. Que não chegou no seu coração, Ele vai fazer, irmãos. As bênçãos te seguirão, você vai precisar correr atrás da razão, viu?
ser referência. Vocês são a referência de Cristo na terra. A sua família precisa ser reconhecida como uma família de Deus. Os seus filhos precisam ser conhecidos como filhos e profetas do Senhor. Desse tema tão importante, né, para as nossas